Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e conforme eu havia combinado com vocês ontem, eu continuarei falando sobre doença cardíaca coronariana e inflamação, né? Então nós vimos que a doença coronariana é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Ela, junto, quando somamos AVC mais infarto, soma 5 vezes mais a terceira causa de morte no mundo, que é infecções de vias aéreas inferiores, e quando a gente computa a quinta causa, que é câncer, ela soma 7 vezes e meia mais do que câncer de pulmão, ok? Então, nós vimos também que os pacientes comumente apresentam a morte súbita como a primeira manifestação e morrem majoritariamente antes de chegar ao hospital. Mas e aqueles que saem vivos? Aqueles que saem vivos, com muita sorte, tem um atendimento rápido, foi feita uma angioplastia primária, foi feita trombólise, foi melhorado aquela situação deste indivíduo, mas um contingente muito grande, como vocês podem ver aqui, irão ainda assim evoluir com insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de manter as necessidades metabólicas periféricas, né, chamada insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou fazer isso às custas de altas pressões de enchimento. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? As duas fazem com que haja uma redução expressiva no número de anos vividos, né? Então a gente sabe que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, na sua média, independente da classe 1, 2, 3 ou 4 da New York Heart Association, ela representa uma taxa de mortalidade igual a 50% em 5 anos. Então, mesmo que haja um atendimento precoce, se esse indivíduo evoluir com insuficiência cardíaca, a taxa de mortalidade ao longo dos próximos anos ainda assim será muito elevada. Então, é um problema residual. E nós sabemos, pode mostrar aqui, que mesmo quando eles são muito bem tratados, tratamento chamado otimizado, que vem de ótimo, ao longo de 27 meses, quando eles evoluem em classes funcionais piores, vão ter aí uma mortalidade de 27 meses, são 2 anos e pouquinho, em torno de 23%, né? Muito alta. Então, é bastante importante a noção de que são pacientes extremamente graves e vulneráveis e, como já falamos, bastante instáveis. Então, a apresentação clínica assintomática ou oligossintomática e nada quer dizer que o prognóstico será bom, né? O prognóstico é sempre bastante preocupante e estes pacientes devem ser avisados, assim como seus agentes próximos, seus familiares, da gravidade ao qual eles se encontram e o seu risco de vida, para que haja uma aderência maior ao tratamento, que esta poderá minimizar esse risco. Contudo, sempre haverá um chamado risco residual, com o que sabemos hoje, muito alto, mais do que 30%. Ou seja, a cada 10 tratados, 3 ainda apresentarão novos eventos, incluindo morte, a despeito do tratamento. Então, é uma situação bastante grave e que deve ser levada em consideração. Esse diapositivo, ele mostra o seguinte: dado as condições de tratamento mais modernas, nós conseguimos viver mais, é bem verdade, tanto homens quanto mulheres, contudo, vivemos mais tempo ao longo da nossa vida com enfermidades. E isso é um problema. Haja visto o número de drogarias que você nota, não só aqui em São Paulo, mas como no Brasil como um todo, né? O número se expande absurdamente. Mas por quê? Porque vivemos mais e vivemos mais tempo doentes. Então, a mudança no estilo de vida, ele é algo fundamental e todo médico deve se empenhar ao máximo
para que o paciente não fume, perca peso, faça atividade física regular e siga uma dieta bastante coerente e baseada em evidências, preferencialmente formulada por um profissional de nutrição, que é o profissional habilitado e mais qualificado para esse tipo de análise, né? Então, o que se recomenda hoje para ser realizado em nosso cotidiano? Não apenas no Brasil, mas como no mundo. Então, partindo de uma premissa de pacientes assintomáticos que vão a um check-up cardiovascular. Então, devem ser, a recomendação é essa, estratificados, né, o assessment. E essa estratificação, ela visa você qualificar este indivíduo como de baixo risco, risco moderado ou risco significativo ou importante, a fim de você estabelecer uma conduta face a esse risco. Então, existem várias formas. A recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem o score de Framingham, o score de Reynolds, que ele coloca mais mulheres e inclui a proteína C reativa, o SCORE, que é um score europeu, aí ele divide o pessoal do norte da Europa, o sul da Europa, e o pool de estudos coorte, do qual houve vários, o MESA, o ARIC, o próprio Framingham, o Cardia, que foi adotado nos Estados Unidos a partir de novembro de 2013, em Dallas, Texas, na conferência da American Heart. O grande problema é o seguinte, como vocês vão ver nesse diapositivo. Olha lá, problema 1, nós temos aqui o seu Jack e aqui Mr. Joe. Qual deles teria um risco maior? Baseando naquelas variáveis que comumente são utilizadas, as variáveis de Framingham, que é o score mais utilizado, inclusive adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Porque ela usa o score global de risco de Framingham, sim. E claro que nós sabemos que é um score não validado para a população brasileira e é um dos calcanhares de Aquiles dessa estratificação. Será que o resultado ele teria uma validade externa para a nossa população? Talvez sim, talvez não, mas é o que temos para hoje, como diria os mais jovens, né? Então, são situações análogas, nós vemos aqui, a única diferença entre eles é que o Jack é careca, as variáveis são normais, são idênticas de um lado e de outro, portanto, eles teriam o mesmo risco. Será que na vida real é assim que funciona? Isto é possível? É plausível? Vocês acham que aí então ele coloca ele no quadradinho lá do risco moderado e medica ele ou não medica? Você não acha que precisaria de mais dados? Esses dados são o bastante? Para mim, eu acho que não. Por quê? Porque vocês vão ver nesse diapositivo próximo, muito claramente, pode mostrar, Carolina, uma situação de imprecisão da análise do risco, muito claramente. Claro que isso aqui é uma extrapolação exagerada, mas o Jim Fix, que está aqui, faleceu aos 53 anos. Ele era um dos expoentes da atividade física, do Cooper e tudo mais. Ele morreu com 53 anos fazendo atividade física. Não era obeso, fazia muita atividade física, não fumante. E quando a gente compara ao lado o Sir Winston Churchill, sobrepeso, nenhuma atividade física, super sedentário e um fumante pesado, né? Fora o estresse de viver a Segunda Guerra como primeiro-ministro, enfim. Então, vários estudos têm se debruçado sobre até que ponto essas calculadoras elas nos permitem realmente estratificar esse risco. E é o que vamos ver no próximo diapositivo. Uma delas foi analisada e publicada no JACC de 2016, que é o Journal of American College of Cardiology, que faz uma análise da acurácia da calculadora, né? E essa acurácia, baseando-se numa coorte grande, um número bastante grande, 307 mil pessoas, pelo grupo do Chris Ballantyne, que é
de Houston, um médico muito conhecido no meio cardiológico, todos aqueles que militam na cardiologia o conhecem, e ele mostra claramente, aqui você se aproximar um pouquinho, Carolina vai ver o que era o predito e o que realmente ocorreu. Então, de fato, o vermelho era o que era o predito e o azul que realmente ocorreu. Então, existe realmente, vocês podem ver claramente, que há muito descalibrada a calculadora. O que ocorreu foi, neste caso, muito menor do que o predito. Nesse sentido, por favor, um paper bastante interessante, foi apresentado no American Heart do ano passado também, né? Uma avaliação desta calculadora, que eu entendo ser a melhor, porque foi feita com mais evidências disponíveis, que usou um pool de coortes, validado para a população americana, cujo resultado, com essa apresentação do Dr. Morteza Nagavi e Dr. Matthew Budoff, Morteza que é persa, né? Ele mora em Houston, e o Dr. Matthew Budoff é de Califórnia, da UCLA. E eles mostraram o seguinte: baseando-se na coorte do estudo MESA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, eles viram, que foram por 13 anos, viram se você adotasse aquela calculadora recomendada pelo pool, né, pela Sociedade Americana de Cardiologia, o que aconteceria? E foi muito complicado. Aqui o próximo diapositivo, por favor, Carolina. Vocês vejam aqui. A recomendação seria de tratar 43% das pessoas, né? A recomendação seria essa, tratar 43% das pessoas, mantém aqui, e mesmo tratando quase metade das pessoas, você, da outra metade que sobrou, 26% apresentariam eventos, ou seja, infarto, morte, etc. Ou seja, é quase um cara ou coroa, você tratou metade e a outra metade você você acertou 75%, mas errou ainda em 25%, então muito descalibrada. E isso mostra aqui uma sensibilidade, uma capacidade de verificar os verdadeiros positivos, que realmente de 0,74%, mas uma especificidade de ver verdadeiro negativos, quem realmente não tem doença, de apenas 60%, ou seja, recomenda-se remédio para todo mundo. Claramente é essa a ideia. Fora isso, essas calculadoras, elas têm um problema gravíssimo, que é o quê? Elas estimam o risco cardiovascular ao longo de uma década. Por favor, mostra aqui pra gente. Nessa calculadora especificamente, ela recomenda o tratamento para pessoas que têm um risco de 7,5% de eventos cardiovasculares na próxima década. E aqui embaixo é bem interessante esse slide, porque vocês podem ver que aqui no Brasil, infelizmente, a nossa previsão do tempo é meio complicada, né? Quando você vê aquela moça do tempo mostrando o mapa da Amazônia, que é do tamanho da Europa quase toda, fazendo assim, ó, aqui o tempo ficará nublado, aqui, Amazonas, aqui na região sudeste, lá nos Estados Unidos, quem morou lá já sabe, eles fazem uma previsão de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, naquela cidade, que não interessa o que vai acontecer para a gente que mora em São Paulo, como é que vai estar o tempo em Brasília, tem menor interesse nisso, né? A não ser que eu esteja viajando para Brasília, né? Eu vou no Weather Channel, né? Ou um canal de climas, alguma coisa assim. Eles são fissurados lá por essa coisa. Então, e a ideia central da questão é, você mudaria a sua vida radicalmente se soubesse que no prazo de 10 anos vai ter aqui um tufão em São Paulo? Ninguém vai fazer mudança nenhuma na sua vida. É a mesma coisa para a doença cardiovascular. Não vão fazer mudanças. Por quê? Porque a estimativa é de longo prazo.
Então, há de se criar um instrumento que faça avaliações de curto prazo, que é o que nós não temos no momento. Então, esta segunda parte, eu apenas quis completar, então, primeiro, a importância da doença cardiovascular, em segundo lugar, o que estamos fazendo e por que não vem dando certo, e a partir do terceiro, eu prometo, nós vamos começar a falar da inflamação e doença cardiovascular. Até lá!